Vou fazer o upload aqui dos arquivinhos, só para a gente exercitar, tá? Deixa eu subir nesse maior aqui também. Então, primeira coisa, eu vou carregar aqui o data frame que a gente resultou lá daqueles processamentos de array com NumPy, né? Processamento do arquivo da COVID com NumPy. E eu vou carregar um daqueles que é a matriz que tem todos os estados e com as respectivas regiões e os totais de casos e óbitos, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela que tem um primeiro nível, que é a região, dentro de cada região eu tenho os estados, e para cada estado eu tenho a estatística, né? O acumulado de casos e óbitos, correto? A estrutura do arquivo ela é bem simples, mas vai dar para a gente exercitar muito do conceito do group by, tá? Depois vamos aplicar ele no arquivo mais complexo lá da COVID. Então, muitas vezes você tem dados como esses, né, que tem variáveis categóricas, e você quer fazer uma estatística não como a que nós fizemos agora, né, apenas como, por exemplo, fazendo um describe aqui nesse arquivo, né, que a gente pode pegar esse DF e aplicar aquelas métricas que a gente aprendeu lá, né, como, por exemplo, se eu fizer o df.describe, que ele vai me fazer uma estatística describe, apenas geral da variável inteira, né? Ele vai pegar óbitos, qual a quantidade, qual a média, qual o desvio padrão, né? De todos os valores daquele data frame. Às vezes eu não quero fazer isso, eu quero analisar dentro de uma determinada variável, seja um determinado estado, seja uma determinada região, e aqui pode ter N aplicações. Imagina que eu estou falando de dados de uma folha de pagamento. Eu quero analisar uma estatística dentro de uma determinada carreira, ou dentro de uma determinada área da empresa, né? Dentro de uma determinada função, dentro de um determinado segmento de produto, eu quero analisar como é que as pessoas recebem, como é que é a estatística de pagamentos. Então, esses agrupamentos, é como se eu fatiasse o data frame em grupos, e cada que representa uma determinada fatia do data frame e aplico a estatística para aquele pedaço do data frame e trago a resposta, né, como um outro data frame segmentado. Então, observe aqui que eu fiz dessa forma, eu fiz a estatística, né, total. Mas imagina que nós queremos saber a média, mas por região. Eu quero olhar todos os estados do Sudeste e ver qual é a média desses valores do Sudeste, tá? Qual é a média dos valores do Norte? E eu quero comparar não a média geral, eu quero comparar dentro da região qual é a média por regiões, né? Então, nesse caso, você pode usar esse modelo de agrupamento, ou essa função de group by, tá? O que o group by vai fazer? Ele vai criar um data frame para você que estará agrupado por essa variável que você passou aqui. Então, a gente pode simplesmente aqui, eu estou falando, olha, nesse data frame, agrupe por região e calcule a média dentro de cada região, considerando as linhas, né, que ficarem nesse data frame de cada região. Então, observa o que ele fez aqui, ó. Ele pegou aqui o Centro-Oeste, o Nordeste, para cada região ele trouxe uma linha, e em cada uma das variáveis ele calculou a média, considerando apenas os estados daquela região. Ok? Então, você pode fazer dessa forma, group by, e chamar a medida que você quer, tá? Aqui, nesse caso, ele aceita uma medida apenas. Então, qualquer daquelas medidas estatísticas, qualquer dessas aqui, né, e outras funções que você criar, são possíveis de aplicar. Tá? A média, a quantidade, média, desvio padrão, mínimo e assim por diante. Então, aqui, olha, se eu quero calcular a média, posso fazer dessa maneira. Se eu quiser calcular um total, basta eu chamar depois aqui o ponto sum, né? Se eu quiser calcular o máximo, chama aqui o ponto max. Então, ele vai dentro da região achar o maior valor dentro daquela região e vai trazer para você de casos e óbitos. Eu quero, na verdade, achar Aqui, peraí, group by... sim. Observa que, quando eu fiz a média, ele não trouxe a coluna UF, correto? Porque não é possível fazer uma média de uma variável categórica, tá bom? Aqui, como eu pedi um max, e é possível calcular o max de uma variável de tipo string, por causa da ordenação alfabética, tá? Então, vejam que ele conseguiu calcular o max da UF, tá bom?
É só para não parecer estranho que veio o F, é porque ele é o F com a letra mais distante no alfabeto aqui, tá? A mais no final, né? O M, o S, o T, o S, dentro daquela região. Se você quiser calcular o count, por exemplo, né? Quantos elementos tem dentro de cada grupo, tá? Você pode fazer o count. Count. Ok? E assim por diante, olha, qualquer uma das médias, qualquer uma das medidas que a gente quiser, a gente pode fazer, tá? Se você não quiser fazer com todas as colunas, que nem às vezes você quer fazer só de uma coluna específica, você pode pedir aquela coluna específica aqui na frente e fazer o counting só naquela coluna, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Você pode fazer um group by, mas eu não quero analisar todas as colunas do MED. Eu quero, por exemplo, a coluna óbitos, tá? Então você pode colocar df group by, tá? Vou pegar aqui a nossa coluna. Nós queremos a coluna óbito. Deixa eu trocar o layout aqui do teclado, tá errado. Maiúsculo, né, o nome? Deixa eu ver aqui. É, óbitos maiúsculo. E aí ele vai calcular só para aquela variável que você quer, tá bom? Tá ok, pessoal? E se você quiser passar uma lista de variáveis, também você pode passar, tá? Se eu quisesse aqui óbitos e casos, tá? Eu passo aí, claro, uma lista dentro desse colchete, e aí passo as duas variáveis, né? Opa, faltou fechar um colchete aqui. Ok? Então, se eu passar uma só, vem uma série como resultado. Se eu passar duas, a resposta é um data frame. Tá ok? Essa é a forma mais direta de se fazer. Eu passo o group by e já passo a operação que eu quero fazer, tá? Agora, muitas vezes nós queremos não executar um de cada vez ou calcular apenas uma única métrica, né, para todas as colunas. Eu quero ser mais específico, eu quero ter uma flexibilidade maior de programação e gerar um código mais sofisticado e mais rápido no sentido de desenvolvimento. Para isso, nós podemos usar um método, uma API, né, uma interface aqui do próprio DataFrame de agregação. Ela pode ser chamada pelo nome extenso, aggregate, ou AGG aqui, tá? Ok? É muito comum usar isso aqui, porque no Python, né? Quanto menos eu escrever, mais pythonico eu sou, né? Mais é a filosofia do Python, cada vez mais simples. Então, aqui eu vou importar um NumPy, porque eu quero fazer uma agregação nesse data frame, mas eu não estou especificando com que coluna eu quero fazer. Se você fizer dessa maneira, ele vai servir como aquele data frame df.sum, tá? Se você fizer simplesmente o df.sum, o método básico, né? Se eu pegar aqui, ó, df, né? Perdão, não, df.sum, né? O que ele vai fazer? Toda variável que for possível somar, ele vai somar e me retornar o total, não é? Ok? Você pode fazer dessa forma. Se você chamar o aggregation e passar a função que você quer aqui, né? No caso, uma função npSum, ele vai executar algo muito parecido, ou seja, com o que acontece quando você faz assim, tá bom? Essa é a forma mais básica de aggregation. Nessa API, você pode passar a função dessa maneira, o endereço de uma função, ou você pode passar um nome de uma função, tá? A sua forma mais básica, eu quero aqui que ele execute a soma, tá? Ok? E todos esses aqui equivalem a esse ponto sum do data frame, tá?
Aqui já está o mesmo resultado. Alcina, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, Alcina. Só que esse aggregate, ele nessa forma simples, ele corresponde ao sum, mas se você passar aqui uma série, vai ser a mesma coisa de você fazer o group by, né? Ou, perdão, passar a coluna ponto .sum, né? Então, você pode executar. Nós aprendemos já a executar da seguinte maneira, né? Fazendo assim. Né? Se nós fizermos isso, ele totaliza a quantidade de casos, não é? A outra forma de escrever usando a API aggregate, né, é essa aqui. Se você fizer dessa maneira, vai corresponder a esse sum, tá ok? Isso aqui, até agora, nós fizemos o quê? Aqui nós somamos um data frame total, todas as colunas. Aqui nós estamos somando uma série, né? Uma das colunas dele aplicando o sum, seja pelo aggregate, seja pelo método, chamando o método direto na série. Mas, assim como o group by, tá? Que nós poderíamos fazer um group by, né? Como nós acabamos de ver. Fazer o group by assim, ó, eu posso fazer df, né? Perdão. Aqui ainda vai ser uma soma, desculpa. É que vai ter o group by mais embaixo. É que aqui eu posso fazer assim e chamar aqui o sum. Ok? O group by está um pouquinho mais embaixo. Ele vai retornar a soma das duas colunas, e se você chamar desse método, o funcionamento é o mesmo, tá bom? Ok? Diferença é que aqui ele retornou uma série, aqui ele retornou na forma de um data frame, né? Ok? Mas o resultado é o mesmo. Ok? Tá ok. A diferença aqui, olha, é que no sum eu consigo fazer uma única operação só. No aggregation, eu posso passar todas as operações que eu quiser dentro do parênteses aqui, dentro desse colchete, e ele vai executar todas elas, tá? Então, você pode passar quantas você quiser aqui dentro, tá? E ele vai executar todas num único comando, tá? Ok? Se você precisa de todas elas. Então, ao invés de eu escrever 5 desses comandos aqui, eu escrevo apenas um, passando todas as operações que eu quero que ele execute. E aí ele vai fazer todas elas. Se você tiver, assim como você pode fazer num data frame, com mais de uma coluna aqui, você pode fazer em uma única coluna também o resultado. A diferença é que ao invés de ele trazer aqui, né, o data frame, ele trouxe aqui uma série, onde o index da série é o nome do método, tá? E os valores em seguida. Aqui não. Quando eu uso um data frame, ele retorna um data frame. Se eu faço numa série, ele retorna uma série, tá bom? E vale a mesma regra. Você pode passar todas as funções que você quiser que ele execute, e ela, sendo uma função vetorial, ele vai executar ela e vai trazer o resultado para você. Ok? Uma outra forma de você fazer é você poder passar uma função, assim pelo nome, mas também você pode passar um lambda, né? Que é uma lógica de operação, lembrando que esse lambda aqui, o x vai ser a própria série toda. Então, o que você fizer aqui tem que ser um método para séries, tá? Não para variáveis escalar, mas um array. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, quando eu passar lambda x, ele vai pegar essa coluna, por exemplo, óbitos, e passar aqui como array, e eu estou aplicando array.min, ele vai trazer a média, tá? Ok? Então, aqui, ó, quando você faz dessa maneira, ele vai trazer dois resultados. O sum, que é você passou aqui o nome, ele calculou a soma, e aqui também o lambda, ele vai trazer a forma da média, né? Ok? Então, aqui você poderia estar trazendo um sum, só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado aqui, né? Então, daria os dois o mesmo valor. Significa que você pode compor as métricas, né, padrões, as funções padrões de cálculo, estatísticas ou qualquer outra, né, que opera sobre, que já estão prontas para operar sobre arrays, e você pode construir as suas próprias, tá bom?
Além disso, se você criar uma função sua, que nem aqui, ó, média, você pode passar essa função direto aqui também, tá? Então, se você tem uma lógica específica de cálculo que você quer usar, você pode escrever sua função e dentro do aggregation você pode passar essa função sem nenhuma dificuldade. Beleza? Aqui, uma outra forma que você pode utilizar é você dizer para cada coluna o que você quer que ele faça. Então, digamos que nesse meu data frame, que tem as duas colunas, né? Deixa eu colocar aqui o df. Então, eu tenho as duas colunas, casos e óbitos, mas imagina que eu queira operar nessa de uma forma e nessa de outra. Então, aqui eu estou pedindo para ele fazer, ó, no óbito, faça a média, e em casos, faça a soma, ok? Então, com esse dicionário, ele vai escolher o que ele vai aplicar em cada coluna do seu data frame. Então, aqui você observa que aqui a média de óbitos e a soma dos casos, ok? E assim, você pode fazer a inversão, qualquer uma que você queira aqui. Eu quero o max, né? E a soma. Não tem problema. Ele vai aplicar o max aqui e a soma aqui. Então, você tem toda essa flexibilidade de fazer um cálculo, um método, chama um código simples, mas poderoso, tá? Se você quiser, além de passar, aqui nós passamos um só método, mas você pode passar, na verdade, uma lista, se você quiser, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, eu estou passando dois, mas poderia estar passando a lista completa de métodos estatísticos aqui, tá? Para que ele faça o cálculo para mim, por exemplo, aqui, ó. Eu quero passar, quero que em óbitos ele faz uma estatística completa, mas que para casos ele apenas faça uma soma. Então, o que vai acontecer? Ele vai observar isso. Então, olha, para óbitos, ele calculou todos, inclusive a soma, porque ela está aqui, mas para casos, ele não calculou nenhuma dessas, só calculou a soma. Te dá todo o poder de controlar o que você quer que seja calculado em cada caso. Ok? Vamos lá. Quando você tem vários tipos de dados dentro do data frame, vocês lembram que quando eu fiz a operação sum, max, foi max aqui, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais em cima. Quando eu fiz a operação aqui em cima, o sum, não, só veio aqui região, casos e óbitos, mas não veio a UF, porque eu não preciso somar o F, né? Ok? Nesse método aqui, ele descarta tudo que é alfanumérico, tá? Ok? Ele faz isso. Já no aggregation, ele entende que é possível somar, assim, strings, porque aí ele vai concatenar todo o conteúdo e formar um texto gigantesco com a soma do nome de todas as UFs, por exemplo, tá? Então, é uma pequena diferença entre os dois métodos. Então, quando o aggregation, né, essa API encontra dados diferentes, deixa eu chegar aqui, né, como o caso aqui que o F é do tipo categórico, uma variável do tipo objeto, olha o que acontece. No min, ele consegue fazer o min, porque pela ordem alfabética, o min será aquele que começa com a menor letra alfabética, que é o centro-oeste. Ele trouxe. O sum, ele trouxe também, porque ele consegue concatenar letras, strings, ele consegue somar ela usando o conceito de soma de strings, né? Concatenando, tá? Ok? Então, ele conseguiu fazer isso aqui também, tá? Aqui, ó, centro-oeste, o F, tá? Trouxe o min e o max deles normal. E ainda conseguiu fazer para mim, no caso de casos e óbitos, o min, o sum e a média, tá? O que ele não conseguiu fazer foi a média da região e a média da UF, porque são variáveis categóricas, não dá para calcular a média. Então, você conhecendo isso aqui, você já tem ideia do que pode acontecer quando você passa um data frame com variáveis de diversos tipos. Se você quer fazer isso, mas você não quer esse tipo de resultado aqui, tá? Você pode fazer aqui a seleção de quais colunas você quer
que o seu algoritmo trabalhe, né? Então, pode ser que você, cara, eu quero apenas casos, né? Eu quero que esses cálculos aqui sejam feitos apenas em casos, né? E em óbitos. Então, ele agora vai fazer só em cima daqueles campos que você escolheu, daquelas colunas que você escolheu. O Python, ele tem esse conceito aqui de partial, né? Que é uma maneira de você agregar métodos, né? Em outras classes já existentes, tá? E aqui tem um caso interessante. Isso aqui seria, com orientação a objeto, a gente estudaria um pouco mais isso aqui, tá? Esse exemplo aqui para vocês. Eu vou depois explicar como vocês fazem isso nos objetos de vocês. Então, o que que acontece? Olha, esse objeto, esse function tools, né? Ele faz com que um determinado objeto, ele possa operar como se fosse uma função. Esse é o conceito dele, tá? E aí você pode passar parâmetros para ele e ele passa a funcionar como uma função. Nesse caso aqui, olha, eu estou pegando esse método aqui, quantil, que exige um parâmetro, né? Na hora que eu chamo o quantil, eu preciso dizer qual deles eu quero. Mas quando eu crio um partial já definindo o parâmetro, ok? Esse cara aqui, quando eu chamar ele, eu não preciso mais informar o parâmetro, o parâmetro Q025, tá? Só vou chamar ela aqui para vocês verem a estrutura do help dela, para vocês entenderem melhor. Então, o quantil, deixa eu pegar, vocês vão ver que ele tem mais parâmetros. Help. Só para vocês verem aqui a lógica dele. Então, quando você passa um quantil, você tem que passar aqui, né? Qual que você quer, o quanto você quer desse quantil, como um parâmetro, que por padrão é meio, não é? Então, quando você vai executar ele numa série qualquer, deixa eu pegar aqui em óbitos, por exemplo, tá? Se eu quiser fazer o quantil, né? A mediana corresponde ao quantil 50, né? Ponto 5. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, se eu pegar a mediana, ponto, quantile, né? A melhor pronúncia para isso aqui, né? O português que é quantil. Quantile. Se eu fizer isso aqui, ele vai trazer a mediana. Por que a mediana? Porque a mediana é o valor onde divide 50% dos valores abaixo desse valor e 50% acima. Tá? Mas é muito comum eu querer saber qual o valor que garante que 75% das observações estejam abaixo desse valor aqui, tá? Então, para isso, eu teria que passar aqui para o quantil, se eu quisesse calcular, esse ponto 75, né? Ok? Que ele vai me dizer o valor que garante que 75% dos casos estão abaixo disso aqui. Então, para eu não ter que ficar toda vez passando esse parâmetro aqui, ele, usando esse recurso do Python, né, que é o partial, o que ele faz? Ele já define um objeto aqui, chamado Q25, a partir de uma função já com um parâmetro definido na chamada. Então, quando eu chamar esse parâmetro Q25, eu não preciso mais preencher o parâmetro, porque ele já está gravado nesse objeto aqui, tá? Ok? Então, aqui é a mesma coisa que ele fez. Então, criou o objeto, aqui ele deu um nome, porque aí, como eu estou usando o partial, eu posso preencher o atributo name desse objeto, tá? E aqui, olha, ele fez a mesma coisa com o quantil 75%, preenchendo o parâmetro. E quando eu passar aqui, eu não preciso passar aqui, porque eu poderia passar assim, né? Vou colocar aqui. Que é NP.
Aí ele está quantio required position no argumento. Peraí. Que aí ele vai exigir eu passar. Não, esse não. Que aqui, nesse caso, ele não vai permitir. Ele vai permitir no direto aqui, só um minutinho. Aqui eu vou precisar passar um array do o DF, a coluna que eu queria como parâmetro, se eu chamar como NP, porque o NP ele recebe o parâmetro aqui dentro, tá? Deixa eu chamar, o exemplo que eu vou dar para vocês, deixa eu dar ele fora daqui, que vai ficar melhor. Então, se eu fizer aqui, ó, NP quantio, né? Eu posso passar... Deixa eu passar aqui no início. Eu posso passar o DF... maiúsculo, né? Casos. Opa, faltou a vírgula aqui, né? Então, quando eu passo aqui, olha, NP quantile, né? E aqui eu passo o objeto, né? Eu passo aqui o data frame 75, eu tenho que passar o parâmetro. Mas uma vez que eu crio um partial, tá? Eu vou criar ele aqui na outra, deixa eu criar um código aqui. Então, eu vou pegar aqui esse Q25. Então, criando ele, eu posso fazer aqui df casos, ponto, né, Q25. Ele não permitiu, vai ser dentro. Tá? Então, eu posso chamar o Q25 sem ter que passar o parâmetro dessa forma aqui, ó, o Q75 que fosse, tá? Porque esse parâmetro ele já está estabelecido dentro do objeto que eu já criei usando o partial, tá? Deixa eu ver, aqui ficou melhor de entender. 75. Então, isso aqui simplifica a chamada. Imagina que eu tivesse que preencher 3 parâmetros toda vez que eu chamasse esse método. Então, eu posso criar um part onde eu já defino os outros 2, e aí só fica faltando um, por exemplo, para eu passar um, e aí ele já consegue operar. Observa, ó, NP quantile eu teria que chamar dessa maneira, mas ao criar um part, basta eu chamar Q75, ele já reflete a tudo isso aqui, né, já com 75, e ele já traz o resultado para mim. Ok? Ficou claro aqui? Ficou. Então, ele não opera dentro aqui do aggregation, tá? Eu já chamo ele direto aqui. Aqui observem que ele chamou aqui, né, o 75%, porque eu chamei esse nome dele, 75%, aqui também, né? Então, quando eu passei aqui, ele já calculou para mim. Tá bom? Esses recursos, esse tipo de recurso, dá uma flexibilidade muito grande para a gente na hora de programar. Você faz um código curto, mas muito poderoso, tá? Lá nós aprendemos a fazer um group by, né? Mas eu posso, no caso do group by, chamar apenas uma única, como é que pode dizer? Uma única métrica, né? Então, se eu fizer group by região, eu posso fazer aqui o sum, né? Perdão. Eu teria que, se eu quisesse calcular 10 métricas nesse group by, eu teria que fazer 10 linhas diferentes, uma para cada métrica, né? Eu posso chamar aqui a média por região, né? Mas usando o group by, eu consigo fazer apenas uma, chamando o método direto aqui, mas eu posso combinar o group by com o aggregation e, no mesmo group by, calcular várias métricas, tá? E aí ele vai para cada uma das regiões encontradas dentro da coluna região, ele vai fazer para os registros correspondentes àquela região
todas essas estatísticas aqui num único passo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou passando todas essas métricas e ele fez, para cada região centro-oeste, ele calculou count, média, desvio padrão, mínimo, né, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo, a contagem, a média, ok? Para cada uma das variáveis e para cada uma das regiões. Então, observa, casos, tem todas as estatísticas e todas as regiões. Óbitos, todas as regiões têm todas as estatísticas também, tá? Então, se eu estou fazendo uma análise descritiva, eu estou entendendo um conjunto de variáveis, ou seja, no único comando, olha a riqueza de informações que você consegue calcular, tá?